A âncora permite a um barco que aportou não ficar à deriva. Ela traz estabilidade, ela traz segurança. Interessante que a palavra de Deus fala a respeito disso num paralelo para o mundo espiritual. O livro de Hebreus nos fala a respeito da âncora da alma. Sem ela, estaríamos à deriva, sem estabilidade ou segurança. Mas a boa notícia é que, à semelhança dos barcos, também podemos estar ancorados. Nos próximos minutos, nós vamos falar acerca disso. Gente, estou hoje em Genebra, na Suíça, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 20, nós lemos o seguinte: porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Depois de falar da importância do juramento entre os homens e porque Deus usou o juramento, ele continua. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor entra aqui na tipologia do tabernáculo, que tinha três ambientes distintos. O átrio exterior, ou pátio, que era o quintal da casa. Mas ele fala também da tenda da congregação, que era subdividida em dois ambientes por um véu no meio. O primeiro era o lugar santo e o segundo era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, lugar onde estava a Arca da Aliança, era o lugar onde a presença de Deus estava, onde ela se manifestava. Então ele diz que nós podemos lançar uma âncora lá no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus. Usando a analogia da estabilidade que um barco consegue ter pela âncora quando está devidamente ancorado, a Bíblia diz que espiritualmente eu e você também podemos estar ancorados nesse lugar da presença de Deus, graças à obra de nosso Senhor Jesus e daquilo que Ele fez por nós e do seu sacerdócio, que vem sendo exercido em nosso favor, mesmo depois da obra da cruz. Precisamos entender essa perspectiva bíblica, porque aqui a esperança ela ganha um destaque muito significativo. Nós sabemos da importância da fé para se viver a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Sabemos que, como o Senhor Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê seja salvo. A fé é determinante para a nossa salvação. Mas se você quer saber, além da fé, que precisamos preservar um outro ingrediente necessário para a vida cristã, é a esperança. Fé e esperança não podem ser confundidas, porque não são a mesma coisa. Em 1 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo nos fala que três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Logo, ele está fazendo distinção entre fé e esperança. A fé, diz Hebreus capítulo 11, que ela é uma posse antecipada daquilo que se espera. Então, é uma apropriação imediata do que nós esperamos para o futuro. Logo, a esperança tem a ver com o futuro, a fé tem a ver com o presente. Nós temos um posicionamento de fé a respeito de algo que ainda vai se manifestar na sua plenitude no futuro. Nós vivemos o antegozo da salvação nesse momento, embora sabemos que há algo maior nos aguardando depois, no desfecho de toda a obra da redenção. E tanto a fé que nos coloca dentro do processo, como a esperança que nunca perde o foco da finalização do processo, são ingredientes importantíssimos na nossa relação com Deus. E essa esperança, ela serve para nós de âncora. Antes de falar a respeito da esperança em si, eu quero que você perceba que o texto destaca algumas coisas importantes. Por exemplo, ele diz, nós que já corremos para o refúgio. Esse termo refúgio precisa ser entendido como também parte do local correto onde estar ancorado. Não basta ter uma âncora. Aqueles que trabalham com a navegação sabem da importância de ancorar no lugar correto. Anos atrás tive uma experiência de fazer um passeio de barco pelo rio Arapiuns, nas imediações de Santarém, no estado do Pará. E me lembro que uma tempestade estava se aproximando e foi-nos dito, precisamos achar um refúgio e ancorar o barco. E de fato lidamos com uma tempestade, mas o barco estava não apenas ancorado ao longo da noite quando isso aconteceu, mas estava num lugar protegido.
Nós precisamos entender que essa ideia de correr para o refúgio, ela está falando de um lugar onde somos protegidos em Deus. Protegidos do quê? Das ameaças à nossa fé, do risco de abortar um processo. Aliás, usando essa mesma linguagem da embarcação, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de alguns que naufragaram na fé. Faltou-lhes essa proteção e, de alguma forma, a jornada da fé foi comprometida. Então, entender essa perspectiva nos ajuda o que Deus quer trabalhar conosco. Ele diz que nós precisamos ter forte alento. Em outras palavras, precisamos ser firmemente encorajados. Precisamos de algo que nos segure quando os ventos contrários da adversidade chegarem. Acredite, eles chegarão. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Essas aflições vão aparecer, elas vão testar, elas vão provar a nossa fé. Elas vão muitas vezes insultar a nossa confiança em Deus e nós precisamos saber lidar com elas. Na parábola do semeador, Jesus fala de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas depois eles não suportam a perseguição por causa da palavra e as adversidades. Há muita gente que não suporta o vento da tempestade, não está preparado para ele. Jesus, falando de duas casas diferentes, fala de uma construída sobre a areia e de outra construída sobre a rocha. As duas enfrentaram a chuva, o vento, a tempestade. Mas aquela que estava preparada para isso pôde permanecer de pé. A questão não é se enfrentaremos ou não os ventos, isso é certo. A questão é se estaremos preparados para ele. Então precisamos desse forte alento. E como conseguimos ter esse forte alento? Entendendo a esperança que nos foi proposta. Alguns textos bíblicos nos mostram essa perspectiva de esperança e eu gostaria de destacá-los aqui. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 a 5, a Bíblia diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Não apenas a palavra de Deus fala acerca de esperança, mas eu gosto do formato dessa declaração, uma viva esperança. Então, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 13, nós lemos o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Coloquem a sua esperança toda na graça, esperem inteiramente na graça. Essa é a declaração, coloquem toda a esperança na graça, é a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Uma das formas de entendermos a importância da esperança é ver a quantidade de menções a ela no texto bíblico. Isso para nós é mais do que informação, tem que ser visto como ênfase. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala da esperança do que nos está reservado nos céus. Em Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, a Bíblia diz que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 24, a Bíblia diz que na esperança nós somos salvos. Em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 3, a Bíblia diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então isso significa que a esperança não só é importante, Deus espera que a gente seja rico nela, que ela abunde nas nossas vidas e que a ação e a obra do Espírito Santo pode nos levar a crescer na esperança, a ser fortalecidos na esperança. Cada um de nós, quando lida com as adversidades, deveria ser fortalecido pelo alento da esperança proposta. O que é que nos está guardando? O apóstolo Pedro diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu não exerci fé em Jesus apenas para ter uma vida melhor aqui nessa terra. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais infelizes. A nossa esperança é para algo mais do que vencer problemas terrenos, é uma eternidade com nosso Senhor, é viver eternamente a plenitude daquilo que Ele idealizou e realizou por nós em Cristo Jesus. E não importa o tipo de problema, de ameaça à fé, de perseguição que a gente venha experimentar, a esperança deve nos manter focado, ela deve nos alimentar, ela deve nos nortear para que em momento algum ao longo da caminhada nenhum de nós desista. Então, essa esperança proposta, ela é a âncora da alma, que ela entra além do véu, lá no lugar da presença de Deus. E diz a Bíblia, ela permanece segura e firme. Isso significa que essa salvação que ainda não está consumada, que é um processo, que poderia até ser abortada ao longo do caminho, não precisa necessariamente ser comprometida. Nós podemos viver certeza de salvação, mesmo antes da conclusão do processo. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz:
Em Lucas 10:20, Jesus diz: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês no meu nome, mas porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Eu tenho uma garantia pela palavra de Deus de que eu fui salvo. Além da garantia da palavra, eu tenho ainda o testemunho do Espírito Santo. Cada um de nós que se converteu e nasceu de novo tem. A Bíblia diz em Romanos 8:16 que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Toda pessoa que nasceu de novo sabe que é filho de Deus. Tem a garantia da palavra e do testemunho interior. E essa é a nossa âncora. A certeza do que Deus está fazendo agora, a esperança proposta daquilo que Ele ainda vai concluir, nos leva a estar acima das adversidades. O apóstolo Paulo escreve e diz: as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quando você leva em consideração aquilo que te aguarda, o que você está enfrentando no momento, não tem comparação. Mas se você não estiver olhando a esperança proposta, talvez lhe falte aquilo que lhe dará sustento para você suportar as adversidades. Fique firme, não desista. Quando cruzarmos a linha de chegada e vimos o sorriso estampado no rosto do nosso Senhor, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tudo o que você suportou em fidelidade terá valido a pena. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça e que você permaneça ancorado nele.